todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro webinar de 2025 do Instituto PET Brasil. Meu nome é Tatiane, eu sou responsável pela área de eventos e promoção do Instituto, eu sou médica veterinária e hoje nós vamos estar apresentando para vocês um estudo de mercado da Tailândia. Hoje, quem vai fazer essa apresentação para a gente do estudo de mercado vai ser a Luciane Frank, da Unicinos. Boa tarde, Luciane, tudo bem? Muito obrigada por ter trazido esse estudo para a gente, por dar um pouquinho do seu tempo aqui para a gente. Boa tarde, eu vou pedir para você se apresentar da forma como se sentir mais confortável e aí você já pode iniciar a sua apresentação, fica à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, Tatiane. Uma satisfação novamente estar junto com o Instituto PET Brasil, nesse novo estudo da Tailândia, onde a gente vai explorar oportunidades de negócios e algumas características do mercado. Após a apresentação, se surgir qualquer questão, você pode entrar em contato com a equipe do Instituto PET Brasil, que nós responderemos as suas dúvidas. Sou Luciane Frank, então, sou doutora em economia e atuo na Unicinos em parceria com a equipe de inteligência de mercado do Instituto PET. Compartilhar minha tela, minha apresentação com vocês. Então, como a Tatiane mencionou, dessa vez nosso estudo é sobre o mercado-alvo da Tailândia. Nossa análise ela vai compreender os dados gerais do cenário econômico, ambiente de negócios, como é a abertura de mercado dessa economia para o mundo todo, o setor PET, comércio exterior, as oportunidades, algumas orientações para exportações e as empresas importadoras do país. A Tailândia, ela possui cerca de 69,9 milhões de habitantes, conforme estimativas de 2024. A capital do país é Bangkok e o idioma oficial do país é o tailandês, mas também possui outros idiomas sendo falados aí por uma parte da população do país. Entre as principais cidades, então, além da capital Bangkok, nós temos também Chonburi, Samut Prakan e Chiang Mai. Os portos, a gente tem um dos principais portos do país em Bangkok, também o porto de Laem Chabang, entre outros que são demonstrados aqui na apresentação. Em termos de localização, a Tailândia ela está localizada no sudeste da Ásia, ela é vizinha de Myanmar, Laos, Camboja, Malásia, e aí está sendo banhada também pelo Golfo da Tailândia e pelo Mar de Andamão, que a gente pode observar. Em termos da localização geográfica da população, a maior parte se concentra na capital, portanto, próximo a Bangkok. E outros centros urbanos, eles também podem ser encontrados, principalmente no norte e no nordeste do país e no extremo sul também. No cenário econômico, o que a gente pode observar é que, assim como a maioria dos países, no ano de 2020, a Tailândia viu a sua economia registrar queda, né, no seu desempenho econômico, com a queda no PIB de 6,1%. Outros países de comparação, como Brasil, Indonésia e Vietnã, entre eles a gente destaca que apenas o Vietnã registrou uma taxa de crescimento positiva, uma variação positiva do seu PIB. Nos anos seguintes, todos os países voltaram, retomaram um crescimento econômico, e isso se manteve em todos os anos seguintes, e inclusive as previsões também indicam crescimento econômico. O que chama atenção é que Indonésia e Vietnã costumam ter taxas de crescimento maiores do que Tailândia e Brasil nessa mesma comparação. A gente pode observar a previsão para 2025 é que a Tailândia tem um crescimento de 3% do seu PIB. Ao comparar a Tailândia com outras economias em desenvolvimento, a gente observa que a Tailândia ela costuma ter um desempenho inferior à média das economias em desenvolvimento. Isso acontece muito em virtude de países como China e Índia, que compõem o conjunto de países
em desenvolvimento e possuem taxas de crescimento mais elevadas do que as demais economias, né? Inclusive maiores do que a Tailândia, como a gente pode observar. Em relação à média mundial, a Tailândia também registra um desempenho inferior a essa média mundial, porém um pouco mais próximo, né? Se a gente considerar principalmente 2024, quando a Tailândia registrou crescimento de 2,8% do seu PIB e a média mundial foi de 3,2%. Para 2025, a média mundial, uma expectativa de crescimento de 3,2%, e a da Tailândia 3, como já mencionado. Já as economias em desenvolvimento como um todo, na média, devem crescer 4,2%. Em termos de inflação, chama atenção que a Tailândia ela teve um pico de inflação em 2022. Nesse momento, ela teve uma inflação de 6,1%. Em 2024, a gente pode observar já em 2023 uma desaceleração e culminando em 2024, quando a alta no nível de preços foi de apenas 0,5%. Essa inflação mais baixa, né, ela está relacionada principalmente à valorização da taxa de câmbio no país, né, que acabou registrando esse movimento. As demais economias, a gente pode destacar principalmente a economia brasileira, com uma taxa de inflação muito superior às demais. A partir de 2025, o Brasil ele deve se aproximar mais da inflação do Vietnã. E 2026, inclusive, a expectativa é que a inflação brasileira seja inferior à do Vietnã. Tanto a Tailândia quanto a Indonésia devem registrar níveis mais baixos de inflação. Ao se comparar a Tailândia com outros países em desenvolvimento, se observa que a inflação na Tailândia ela é bem inferior às economias seus pares, né, de economias em desenvolvimento, também bem inferior do que a média mundial. Então, o país ele consegue ter uma situação do seu nível de preços sem mudanças tão bruscas como as que acontecem, por exemplo, nas demais economias de desenvolvimento e na média mundial. Em relação ao ambiente de negócios, que a gente pode observar no Índice de Liberdade Econômica e de Ambiente de Negócios. Em termos de destaque entre essas variáveis, a gente pode considerar a liberdade de investimentos, onde o desempenho da Tailândia é o melhor entre as economias destacadas, sendo superior, portanto, que Brasil, Vietnã e Indonésia. O que não ocorre em outros indicadores, né? Porém, chama atenção que na maioria deles, a Tailândia ela está figurando numa posição superior ao Brasil. Então, esse é um ponto importante nessa análise. Quanto aos custos médios de exportação, olhando principalmente nesse custo a partir, tendo como porto de origem Santos e porto destino o porto de Bangkok, a gente observa que o tempo de trânsito é em torno de 30 dias, e as despesas só no Brasil elas alcançam o valor de R$ 2.200, que a gente pode observar. Em termos de containers, o de 20 pés, ele tem aí, então, um valor estimado de $1.158 por container. Acordos comerciais. O perfil tarifário da Tailândia, ele se aproxima bastante da média mundial, como a gente vai ver na sequência. Além disso, se observa que o país ele tem diversos acordos, por exemplo, com a ASEAN, né? E além de acordos bilaterais, e entre eles nós podemos destacar, então, o Chile, acordo diretamente também com Índia, Japão, Laos, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong e Coreia do Sul. Esses acordos, eles chamam atenção por, em sua maioria, serem com países da Ásia, né, e da Oceania, que nós podemos observar nessa análise. Como já referido, o perfil tarifário da Tailândia é similar à média mundial,
Então, observamos que a Tailândia tem uma taxa média, uma tarifa média de 10%, que é igual à brasileira. Essas tarifas, elas em média são maiores que as praticadas na Indonésia e no Vietnã, e também superiores à média mundial, mas muito próximos. Em termos de mercado pet, quando nós olhamos para o cenário mundial, se observa que o principal mercado pet no mundo são os Estados Unidos, em termos de valor. Quando nós olhamos para a questão de quantidade de pets, esse mercado, esse cenário, ele é dominado pela China. Ao olhar para a Tailândia, o que se observa? Que principalmente a população pet, ela tem em sua maioria, a maior participação, ela se dá por cães, com 8,9 milhões de animais, seguido por peixes, depois gatos, pássaros, pequenos mamíferos e répteis. Então, chama atenção que entre esses grupos analisados, a população de répteis foi a única que apresentou redução se nós considerarmos o período 2020 e 2024. Esse crescimento, principalmente quando observamos o caso de cães e gatos, ele tem refletido também no movimento de consumo de produtos pet, especialmente pet food, e outros produtos relacionados, como nós vamos observar na sequência. Então, para destacar, nós temos na maior parte das categorias, ou seja, cães, peixes, gatos, pássaros e pequenos mamíferos, crescimento no número de pets, mas em termos de répteis, é o único que apresentou redução nesse período, entre 2020 e 2024. O número de domicílios que possuem animais de estimação na Tailândia. O que nós podemos observar é que, em 2024, cerca de 25% das residências possuíam pelo menos um gato. Isso, na prática, caracteriza 6,6 milhões de domicílios. No mesmo ano, 12,8% dos lares eles possuíam pelo menos um gato. Isso representou, como podemos observar, cerca de 3 milhões de gatos aqui nessa análise. Então, o crescimento médio anual nesse período, ao considerar cães, foi de 2,7%. Já de gatos, de 4,9% ao ano. Então, o número de gatos crescendo em ritmo mais acelerado que o número de cães. Na comparação com o Brasil, o que podemos observar é que, tanto em termos de cães quanto de gatos, a população no Brasil, ela supera a participação da população desses cães e gatos na Tailândia. Então, ao comparar, como já mencionado, o percentual de lares com gatos na Tailândia, ele alcança 12,8%. No Brasil, essa estimativa é de 24,2%. Já de cães, enquanto na Tailândia é 25,1%, no Brasil supera a marca de 50%. Então, identificando que no Brasil é muito maior a presença dos animais de estimação nos lares brasileiros. Em termos de serviços veterinários, podemos observar que continuamente temos um crescimento no número de veterinários e também de clínicas veterinárias para pets. O crescimento médio anual de veterinários nesse período analisado, de 2019 a 2024, é em torno de 3,3%. De clínicas, e enquanto de veterinários, 3,6% ao ano. Pet food. Aqui observa-se que é dominado, né? O mercado ele costuma ter um gasto maior no alimento para cães,
que em 2024 ele alcançou a marca de 919 milhões de dólares. Ele é seguido por alimentos para gatos, com 586,6 milhões de dólares. E os demais animais, os alimentos para outros pets, alcançou então 58,3 milhões. Observa-se que há um crescimento contínuo tanto no aumento de alimentos para cães, gatos e outros pets. Um ponto também que chama atenção no mercado tailandês é que, assim como na maioria dos mercados que nós temos acompanhado nas webinars e outros eventos, é que há uma crescente procura por produtos premium. E isso está relacionado tanto a aumento do número de pets nos lares, também pela busca de produtos que estejam mais adequados e promovam a saúde e bem-estar dos animais, né? Então, tem essa busca pelo cuidado dos seus animais de estimação e esse processo de humanização que acontece também em outros países. Ao comparar o pet food, tanto na Tailândia quanto no Brasil, o que se observa é que o gasto por cão, né, o gasto para cão em 2024, por exemplo, na Tailândia ele foi estimado em 102,9 dólares por pet. Esse valor é um pouquinho superior ao observado no Brasil, 98,5 dólares por pet. De um modo geral, o que se observa é que para os alimentos para cães, tanto o valor gasto na Tailândia quanto no Brasil, eles se aproximam, sendo o valor gasto na Tailândia superior nos anos de 2024 e a expectativa também para 2025, assim como aconteceu já em 2020. O que chama atenção é que nos alimentos para gatos, aí sim, o gasto na Tailândia é muito superior ao gasto no Brasil. Então, o gasto por gato na Tailândia em 2024 foi de 130,6 dólares, enquanto no Brasil foi apenas de 39 dólares. E essa tendência de crescimento e de um valor alto sendo investido nos alimentos para gatos segue em 2025. A estimativa de que cada tutor na Tailândia tem um gasto médio por ano de 138,9 dólares por gato, enquanto no Brasil, cerca de 40 dólares. Entre o market share das principais marcas na Tailândia, podemos observar marcas muito conhecidas. A primeira delas é a Pedigree, que apesar de ter perdido market share em relação a 2019, porque se observa que em 2023 a marca tem 15,4%, mas em 2019 esse market share, essa participação de mercado já alcançou 16,6%. Então, observa-se uma redução. Quem ganhou, quem ocupou parte desse espaço perdido pela Pedigree? A Smart Heart, ela ganhou 0,5 ponto percentual de participação. Também a Royal Canin também teve um ganho de participação. Por outro lado, teve uma empresa que acabou perdendo ainda mais market share do que a Pedigree, que foi a Pro, que ela tinha uma participação de 5,8% em 2019 e aí em 2023 alcançou 4,7%. Um ponto de destaque para qualificar essa análise de dados é que a gente observa que a marca Pedigree, ela está atendendo essa linha premium, que é justamente a que está em alta no país, trazendo ingredientes que envolvem, inclusive, pesquisa científica para melhorar a nutrição dos animais. Isso para cães. Olhando agora para gatos, o que se observa? Que a principal marca é a Whiskas. Ela tem um market share de 23,3%. Ele já foi superior, por exemplo, em 2019, ele foi de 26,5%.
E depois nós temos as outras empresas que são destacadas no gráfico, sendo que, em sua maioria, as destacadas no gráfico apresentaram crescimento de sua participação de mercado. Então, também se analisa dessa forma. E o que se observou? Mais uma vez, o aumento dos alimentos premium, tanto secos quanto úmidos, e que ainda tem uma boa previsão de crescimento para os próximos anos. Os principais produtos pets vendidos na Tailândia, eles estão relacionados a quais áreas? Bem-estar, higiene e saúde pet. Então, nesse caso, o principal produto que tem a maior participação de mercado é a areia sanitária, seguido por produtos para banho, para a higiene dos animais, antipulgas, roupas para pet, e assim por diante, seguindo com outros produtos para a saúde e bem-estar dos animais, mas com uma participação bem pequena de cada um desses produtos aí que completam a lista. Entre os principais canais de distribuição, o que se pode observar é o crescimento das vendas pela internet, que já alcança 13,4% de participação em 2024. Então, muito interessante esse comportamento. E ao comparar com o varejo físico, todas as empresas do varejo físico registraram queda de participação. Quem ganhou, então, foi a parte de internet, o e-commerce, e também as clínicas veterinárias tiveram um crescimento. A gente pode observar nessa sinalização. A título de comparação, e para observar esse grande crescimento, principalmente nas vendas pela internet, se analisa que em 2019 o e-commerce ele representava 7,3%. Como em 2024 ele passou a representar 13,4%, se observou o quê? Um ganho de 6,1 pontos percentuais nesse período. Então, um crescimento realmente bastante acelerado das vendas pela internet. Quanto aos principais destaques, então, desse setor, nós podemos destacar principalmente a humanização dos animais, o que reforça a ideia de busca dos consumidores que também são tutores de pet, pela busca de produtos de alta qualidade. Mesmo com a pressão inflacionária no país, isso não atrapalhou o interesse de buscar por alimentos mais premium e também por todo o bem-estar dos animais. Além disso, essa tendência de humanização também impactou nas estratégias das empresas que buscaram ainda mais inovação e desenvolvimento de produtos envolvendo elementos específicos para a saúde e bem-estar dos animais. Além disso, voltamos a destacar a questão do e-commerce. Ainda que a maior participação, como nós podemos observar, está no varejo físico, há uma tendência de crescimento muito grande do e-commerce. E aí se observa com grande relevância o movimento das plataformas como Shopee e Lazada. Então, que a gente pode observar. Comércio exterior, então, do setor pet, que a gente pode observar aqui também. Comércio exterior dos produtos para o setor pet, nós vamos destacar, então, as exportações e importações da Tailândia. O que se observa é que a Tailândia é um grande exportador de produtos pet. Em relação a isso, se observa que em 2023 o país ele exportou aproximadamente 2,5 bilhões. Isso caracteriza uma queda em relação a 2022, porém, no período entre 2019 e 2023, um crescimento de 9,9% ao ano. Já as importações, elas foram muito inferiores, encerrando 2023 com 528,7%,
desculpa, 528,7 milhões. Isso caracteriza um crescimento de 5,4% ao ano no período de 2019 a 2023. Em termos de produtos, as exportações da Tailândia. O principal produto é alimentos para cães e gatos, com o código SH6 de 230910. Ele caracterizou 84% do total exportado pela Tailândia em 2023. Ele é seguido por outras preparações para animais e, por fim, peixes ornamentais e outros peixes. Destaque para a queda nas exportações de peixes ornamentais de água doce. Em termos de importações tailandesas, o que se observa, o principal produto importado é outras preparações para alimentação de animais e alimentos para cães e gatos na sequência. Chama atenção que esses produtos eles possuem uma tarifa de 9%, né, para produtos brasileiros, por exemplo. Já peixes ornamentais e outros peixes ornamentais vivos, eles têm uma tarifa maior, cerca de 30% para produtos brasileiros, por exemplo. Então, aqui se destaca as importações, que no total, em 2023, totalizaram 528,7 milhões. O saldo comercial ele é positivo, novamente puxado muito pelos alimentos para cães e gatos, né, do código 230910. O comércio da Tailândia com o Brasil, analisando o período de 2019 a 2023. O que se observa é que as importações tailandesas com origem do Brasil, elas alcançaram o seu pico em 2019, quando foram de 6,7 milhões. Depois elas foram recuando, alcançando o valor mínimo em 2021, quando foi de 3,5 milhões, voltando a crescer em 2022 e ficando num patamar similar em 2023. Já as exportações para o Brasil, elas foram baixas, foram menores do que as importações. Então, o saldo para o Brasil ele é positivo nesse caso, né, porque o Brasil ele realizou mais vendas para a Tailândia do que a Tailândia propriamente vendeu para o Brasil, né, nessa análise. Então, se pode observar. E o ano em que mais essa balança comercial se aproximou foi em 2023, quando a Tailândia comprou do Brasil produtos no valor de 4,3 milhões e vendeu para o Brasil no valor de 4,2 milhões. Os principais fornecedores da Tailândia para o produto de alimentos para cães e gatos é a China, seguido pela Coreia do Sul. Então, mas principalmente a China é o principal parceiro comercial. O Brasil ele ocupa a 25ª colocação para esse produto, que é uma participação muito pequena, ela alcança menos de 1%, né, em todo o período analisado. Os principais fornecedores da Tailândia para outras preparações. Então, aqui a gente observa como principal parceiro, novamente, a China e os Estados Unidos. Aqui tem uma maior diversificação com outros países da Europa e a Coreia do Sul. E o Brasil ele ocupa a 19ª colocação. Mais uma vez, a participação brasileira é muito pequena, ela chegou a ser de 1,8% em 2019, depois ela foi recuando, estabilizando em torno de 1%, tanto em 2022 quanto em 2023. Já para peixes ornamentais, o principal parceiro comercial da Tailândia é a Indonésia, e aí os outros fornecedores também estão concentrados na Ásia. O Brasil, ele não, a Tailândia ela não registrou importações brasileiras desse produto com origem do Brasil. Outros peixes ornamentais vivos, mais uma vez, a maioria dos países são asiáticos. Quem quebra essa lógica são os Estados Unidos, que são o principal fornecedor da Tailândia. E, mais uma vez, a Tailândia ela não registrou importações com origem do Brasil para esse produto.
E agora avançamos para as oportunidades. Lembrando que, se você tiver alguma dúvida em relação a algum desses dados ou gostaria de se aprofundar em qualquer análise, basta enviar um e-mail para o Instituto PET Brasil. Nós poderemos ajudá-lo a esclarecer os principais pontos de dúvida em relação aos dados. As oportunidades, elas têm 4 classificações possíveis. Abertura, que é um produto que o Brasil ele realiza exportações, mas em baixo valor, né? Então, ele não é competitivo ainda. Manutenção, né, que são produtos que o Brasil ele já exporta, ele já tem uma posição confortável. Fortalecimento, o Brasil ele tem um perfil que é capaz de exportar, ele tem um bom posicionamento, mas ele ainda pode crescer bastante. E risco, quando o Brasil ele tem um posicionamento, mas ele está perdendo espaço. Então, vamos avançando nessa análise. Como produto em abertura, o destaque para o Brasil é alimentos para cães e gatos, né, que tem como principal concorrente do Brasil a China. Então, uma oportunidade em abertura para o Brasil. Mas chama atenção que a China tem 40,4% de participação nesse mercado. Então, o que dificulta um pouco, porque se observa uma concentração da dependência tailandesa em relação ao produto chinês. Como oportunidade expressiva em manutenção, se observam 2 produtos: outras preparações para alimentação de animais e peixes ornamentais de água doce. Mais uma vez, a China aparece como um dos principais concorrentes, e no outro produto, a Indonésia. Esses países asiáticos, observa-se que eles têm um market share bastante expressivo, enquanto o Brasil ele tem uma participação de mercado pequena ainda, mas que ele pode ampliar, e é interessante que mantenha também a sua posição no mercado tailandês nesses 2 produtos. E, por fim, em risco, o comportamento do Brasil em relação ao produto de outros peixes ornamentais vivos, que aí realmente, olhando para o ano de 2023, para esse período entre 2020 e 2023, observa-se queda das exportações brasileiras para esse mercado. E no último ano, 2024, a gente nem registrou ainda esses dados para analisar, como a gente já observou na análise anterior. Orientações para as exportações. Essas orientações, elas podem ser detalhadas em um outro momento, quando você pode enviar um e-mail também para o Instituto PET Brasil. São orientações de como exportar, algumas especificações técnicas que você pode detalhar posteriormente. Em relação a empresas importadoras, a lista completa também está disponível junto ao Instituto PET Brasil, mas aqui se destacam algumas empresas. Chama atenção que a maioria delas está em Bangkok, né, na capital do país. Então, esse é um ponto que chama atenção entre as principais empresas importadoras de produtos PET na Tailândia. Muito obrigada pela atenção e, como mencionei, sigo à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento que possa ser necessário. E bons negócios a todos. Muito obrigada, Luciana, por sua apresentação. Uma apresentação objetiva, muito interessante, né? O comportamento da Tailândia é muito interessante, ela tem crescido bastante, né? Ela é um hub nesse setor. Nós estamos trazendo o estudo da Tailândia justamente por isso, né? Então, eu agradeço aqui por você ter tirado um tempo na sua agenda, ter apresentado os dados de mercado da Tailândia para a gente, dados de mercado, né, de economia como um todo, como também do setor PET. Pessoal, eu agradeço também muito a companhia de todos vocês aqui conosco. Como a Luciane já falou, se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo pelo e-mail institutopetbrasil@institutopetbrasil, ou então também vocês todos que estão assistindo a esse webinar vão receber um e-mail depois desse webinar para agradecer a presença de todos. E lá nesse e-mail vai ter um formuláriozinho para vocês preencherem um caso de dúvida também, tá? Pessoal, esse foi nosso primeiro webinar de 2025. Luciane, novamente, eu quero te agradecer por estar aqui.
Nós vamos te esperar em outras oportunidades, porque esse ano ainda temos o estudo de mercado que vai sair da Arábia Saudita. Então, nós te esperamos nessa próxima oportunidade. Agradecemos desde já toda a sua disposição e atenção. E convido a todos a ficarem por dentro do cronograma de atividades do Instituto nesse ano, rodadas de negócios, webinars, estudo de mercado. Bom, por hoje vai ser só. Eu agradeço muito a participação de todos, desejo a todos uma ótima tarde e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.